Fala galera, muito boa noite. Estamos começando mais um Fala Aí. Hoje trouxemos a presença aí do João Gabriel, famoso conhecido como Pinho. Tá, vai se apresentar aí para vocês, para a gente começar aí mais um bate-papo muito legal, beleza? Isso aí, vamos que vamos. Boa noite, galera. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar Ó, aqui. show. Obrigado. Como eles disseram, meu nome é João Gabriel, mais conhecido como Pinho. Tenho 19 anos e sou esse 1 em 1 milhão de brasileiros que Quer ser sonham em jogador? ser jogador de futebol. Porra, isso aí, show de bola. Só não, você é um jogador, né? Você É, chegou lá. sim. Muito Você difícil. jogou no. Desde o Pode ir. seu começo com futebol, da onde foi Então, eu sempre tive um incentivo maior do meu pai, né? Sim. Que também sempre foi boleiro, sempre jogou futebol. Não chegou a se profissionalizar, mas também tem a sua história. E por ele sempre jogar suas peladas, Uhum. ter seus times e tal, eu sempre o acompanhei bastante, ainda mais muito novo. Eu acho que todo pai, né, que gosta de futebol, Sim, espera tem que seu essa- filho também siga o mesmo caminho, né, os mesmos passos. Então eu passei para campo com eles Uhum. e sempre tinha uma quadra do lado, tinha um campinho do lado onde eu ficava batendo bola. Nos intervalos dos jogos dele eu ficava também batendo bola, brincando com outros amigos. Uhum. E foi aí que, com 9 anos, não minto, de 7 para 8 anos, eu fui para minha primeira escolinha. Vocês Já devem gostava conhecer, de né? jogar bola já, né? Sim, sim. Educação Mas física na aí ele escola. decidiu, vou colocar meu filho na Não, Você escolinha. que sim, pediu? também, mas essa também já era mais das intenções dele. Sim, sim. Uma Então, transição, né? Onde era a sim, escolinha? sim, é na Fazenda Passaredo, no condomínio. Ah, show. Sim, aqui pertinho. Isso. Eu comecei a jogar lá, como eu falei, com 7 para 8 anos. E foi lá que eu, pela primeira vez, né, depois de 2 anos mais ou menos, que eu passei a chamar a atenção de olheiros e tudo mais. E foi num Já treino, novo. sim, já novo. Foi num treino em que eu fui, tipo, transferido para a equipe de cima. Uhum. Equipe de cima, no caso, tipo assim, eu era 09, né? Você falou? era sub-10 na época, sub-11, mas eu já treinava com sub-13, tipo, a galera Uhum. mais velha, Sim. Então entende? você Eu realmente se era destacava nesse meio, sim, no sim. pessoal mais novo, né? Como era escolinha, né, a galera tava começando e eu já era um pouco, na visão do professor, avançado para a categoria que eu Uhum. jogava. Então eu fui colocado para jogar, como eu disse, na categoria acima. E aí o síndico do condomínio, ele tinha muita abertura no Flamengo, tinha muitos conhecidos. E foi quando num treino na equipe de cima, eu fiquei sabendo, não foi diretamente a mim, foi na verdade ao meu pai. Ele me propôs um teste, né, no Flamengo. Na época os netos dele também iriam, são um ano mais novo que eu, mais velho que eu. Se não me engano é Lucas e Luan. Hoje eles, Jogavam no Passaredo sim, também, sim, todo mundo. sim. Hoje um tá, se não me engano, no Palmeiras. Os dois são zagueiros. Um tá no Palmeiras e o outro tá no Real, o time do Ronaldo na Espanha. Vale Sim. alguma coisa. Sensacional. É. E Bom, e é legal que aí, você vê o crescimento Sim. deles, estavam junto com sim, você, né? sim. E Isso é aí muito eu iria bacana. junto com eles Uhum. nessa época. Isso é muito bacana. Só que assim, tem aquele papo já de pai, né? Eu sou vascaíno, né? Eu não tenho Eu vi vergonha lá, de Somos, falar. somos. Todos os três aqui Somos, somos somos. vascaínos. Sou vascaíno. Isso é muito bom, Meu né? pai, Papo de vascaíno. meu pai mais ainda, né? Então, assim, E aí já criou aquela. já criou aquela dúvida na cabeça dele. Por eu ser novo, estar começando, ele falou, não, não vai. E eu sabia, né? Que naquele momento ele não deixou ir Por por causa ele disso, ser vascaíno. Sim. E pelo medo de, pô, meu filho virar novo, flamenguista. pois vai virar flamenguista. Sabe, querendo ou não, a gente, eu não sou pai ainda, não sei vocês, né? Eu tenho duas Gabriel é filhas. pai. Então, mas assim, você incentiva suas filhas a Sim, serem Vasco, Vasco, muito Vasco. né? Ainda Uniforme, mais. É, camisa. ver jogo comigo. E se ela fala, não, pai, eu quero ser Flamengo. Por um lado, você. Por um Os lado tudo não, doido. acredito não, por os dois lados você não vai querer. Sim, sim. Então eu acabei não indo, Por conta como eu disso. falei, por conta disso, os meninos acabaram indo, eles foram, né? E hoje, um destaque aí nos clubes são, como eu falei, os dois são zagueiros, gêmeos, né? E um joga lá na Espanha, o outro aqui no Palmeiras, já pega banco no profissional. E assim, isso Mas isso, atrasou um mesmo pouco. lado profissional, né? Se Não, prejudicou, sim, talvez, né? isso atrasou um pouco o meu processo, porque eu penso de uma maneira que assim, cara, o futebol é, é uma oportunidade, Sim. sabe?
E você ser jogador é acima de clube ou Sim, camisa ou Sim, qualquer com coisa. certeza, Jogador sim, é é jogador. Mas isso também é com o tempo, a gente vai amadurecendo. Eu acho que Você o era meu muito pai, novo, naquele né? momento, porque tem muito pai que, assim, coloca na cabeça que não, você vai ser jogador. E o garoto é apenas uma criança, Sim, sabe? Não nem sabe nem o sabe que o que que é. quer, o que que vai ser. Sim. Na época eu fazia futebol porque eu gostava. Você Entendeu? Era uma se diversão. divertia, fazia lógico. Era uma Sim, era uma criança, não tem nem diversão como. pra mim, era um hobby. Talvez né? você tinha aquele sonho pra você ser jogador, mas não Sim, sabia nem claro, o que Vamos era. falar que tinha um pensamento muito além disso, porque é uma não, criança. Não tem nem proporção do que é. Não, eu exatamente. gostava, me divertia, mas eu não botava na cabeça, caraca, é o que eu quero daqui a 10 anos, 15 anos, pra não- minha vida toda. Não tem nem como tu ter dimensão disso. Entende? Então, como eu falei, isso acabou me atrasando um pouco, porque com o tempo, como eu falei, a oportunidade, o raio não cai duas vezes no mesmo Sim, ele lugar, né, veio e cara? depois não apareceu E aí mais. custou para aparecer novamente uma oportunidade como essa. Isso você continuou lá na escolinha do Continuei Passaredo? na escolinha do Passaredo por Até um quantos tempo. anos? Você lembra? Cara, eu fiquei lá até 10, 11 anos. Uhum. E foi quando, como lá era futsal, né, mais ou menos, a gente não chegava a Society, jogar, né? society, a gente não costumava jogar campo de 11. Sim. E aí eu, já com o pensamento já mais velho de querer realmente ser jogador de futebol, Tinha que eu sair. fui para outra escolinha, que era a escolinha do Marquinhos, aqui também na Boiúna. Foi a do Marquinhos, foi a do goleiro. Do Gabriel Do também. Gabriel, O Gabriel Marquinhos, chegou a Marquinhos, jogar lá. Foi, ele Eu sou falou. bem mais antigo que ele lá, ele chegou bem depois, no finalzinho. É? Sim, sou bem mais antigo que ele. Eu peguei desde o início, né? Desde 2011. Eu nem conheço aquele 11, condomínio 12. ali do lado do Eu Rede gosto da Economia, Boiúna, né? assim, do lado do mercado. E aí, Mas não fazia ideia que tinha essa Porque esses escolinha. projetos, né? sim, ele já disputava campo ali, Aham. entendeu? Já era um preparo avançado, né? Assim, os treinos lá também é society. Também é Porém, society. os jogos, né, os finais de semana eram em campo de 11. Eram Entendi. treinos também, Então eram já te coletivos. projeta para um Sim, já pra um jogo em projeta campo. diretamente. Você já tem uma noção do que é, né? Não, sim, com certeza. E assim, ele ali já te projeta pro seu, como é que eu posso falar? Para você ir direto pro campo, Sim, né? sim, pra Para sua você carreira. ter Sua noção. transição, a Sim, sua- Não é transição. como era no transição. Passaredo que você não via que Sim. teria uma projeção. Você iria Não. ficar ali jogando por jogar Ali e... já. Até porque é uma escolinha num local Sim, fechado, sim. né? Que não tem. Que surgiu a oportunidade que alguém te viu, mas realmente, igual você falou, talvez não vai ter essa não oportunidade vai. de novo. Ali Não, foi era realmente... bem complicado. Era, Vamos como achar. eu falei, uma fase inicial mesmo, para quem tá começando, entendeu? Para você aprender os primeiros passos, para depois dali você E aí você seguir foi então outros pro caminhos. Marquinhos, ficou lá. E aí eu fui para lá, passei praticamente a minha infância toda, dos 12 até os 17, não, minto, dos 11, 10 para 11 até 17 anos, Muito tempo. 16 anos para 17. Eu fiquei lá, só que nesse meio tempo eu cheguei a participar também do Bangu, joguei sub-13 no Bangu. Um ano depois eu fui pro Duque de Caxias, também fiquei um bom tempo lá. Mas aí como é que era esse acompanhar o Marquinhos lá e Então, ir para os clubes? como eu falei, lá no Marquinhos o preparo já era para isso, né? Para essa transição para clubes. Ele também tinha um conhecimento muito grande, né? Então a intenção dele É fazer É, isso, é é formar fazer isso, jogadores, distribuir né? formar, jogadores, né, Formar jogador vocês. e indicar para os clubes. Legal. Então, na verdade, o primeiro clube que eu fui foi o Madureira. Só que o Madureira eu não citei muito porque eu fui pro Madureira, eu fui aprovado, só que por conta de horário escolar eu não consegui ficar. Aprovado, você disse, fez o teste lá Fiz o dele. teste, eu já como tava fosse na uma peneira? Sim, isso foi com 12 anos, era Tinha acabado de chegar lá. sub-13, sim. Foi o primeiro ano do sub-13, se não me engano. Ele E fez o aí teste, fiz passou, o teste, passei, já tava treinando com um grupo e tal, mas o horário não mas batia. aí o horário não batia, a prioridade, né, era o colégio. Sim. E aí eu não consegui ficar. Foi quando eu voltei para os preparos na escolinha do Marquinhos, fiquei mais um bom tempo e surgiu a possibilidade de ir para o Bangu. Mesma quando eu fui pro situação. Bangu, Teste, foi aprovado. Teste também. Fui com alguns meninos do Marquinhos Para também. quem não conhece, como é que funcionam esses testes? Por Cara, exemplo, do Bangu, se você tem alguma recordação. Cara, o do Bangu assim, não vou dizer que foi fácil, mas a gente teve um pouco mais de abertura, porque o treinador já nos conhecia. Já ia numa indicação, né? Entendeu? Já era uma indicação, então assim, Mas para quem não tem indicação, como funciona o teste? Foi mais fácil por você ter sido indicado, talvez, ou não? Cara, foi o que eu falei. Não é que é mais fácil, porque sempre vai depender do atleta. Sim. Você pode ter um pai lá, você pode ter um tio, seu pai pode ser o treinador, mas se você não estiver bem, você não vai jogar.
entende? Uhum. Acontece muito de continuar, tipo assim, você não estando bem, mas O outro jogar por ser sim, filho, pai, você filho, filho, né? isso acontece demais também. Mas a gente teve um pouco mais de facilidade porque a gente não precisou passar por peneira. A Entendi. gente já chegou fazendo Foi teste um com um teste grupo. entendi. Ah, entendi. Entendi. Já com o Teste time, né? diferenciado. Entendi. Não foi Sim, aquele e o teste. elenco também estava sendo montado naquele momento, Uhum. então a gente conseguiu pegar o projeto do início, porque a intenção deles era disputar o Carioca, que na época na verdade, Sub-13 não se chama Carioca, é Metropolitano. Entendi. Uhum. Então a gente chegou a. Eles estavam querendo montar um elenco para disputar, Uhum. e aí eu fui Jogou e com o grupo. consegui ser Ficou. aprovado, né? Fiz os testes com o grupo Uhum. já, no grupo em Teste formação. como se fosse um jogo. Sim, coletivo, treinos Coletivo, treino físicos, físico. treinos Legal. técnicos. E aí eu fui Ficou. aprovado. E um fato interessante é que eu, assim, o meu forte sempre foi a qualidade, né, dos passes, Sim. sempre fui muito técnico, nunca fui muito bom em marcação. Então você joga na Você frente, é mais né? Sim, eu sou mais fazer o jogo ofensivo, andar. sou mais Você ofensivo. distribui e faz o jogo andar. Sim, minha Famoso camisa 10. sim, sim. A minha Tá ali pra arquitetar fraqueza, o jogo. sim, a minha fraqueza é a Marcação. marcação, Ah, então. entendeu? E o fato interessante é que no Bangu eu fui colocado na lateral direita, entendeu? Mas você Assim, chegou lá falando que você jogava no meio nesse meio campo campo. e na frente. Tanto que no primeiro treino, no teste, eu fiz 3 gols. Jogando De na meio de frente. campo, na Não, frente. jogando no ataque, Na frente. né? Aham. Eu também jogo pelas pontas. Aham. Entendi. Então, assim, eu fiz 3 gols e acreditava que eu Se destacou ali, poderia, né? né? Que jogava Uma lá posição ali. que o Neymar joga, mais Sim, ou menos. O cara que vai na profundidade, E vai eu pelas Vinícius pontas Júnior. também. Isso, Vinícius Júnior. Sim, eu acreditava que eu poderia jogar na frente mais avançado. Uhum. Mas E a gente jogou de lateral. a escolha do Acontece. treinador, eu caí pra E lateral. lateral, querendo ou não, E, tu tem que cara, estar você ali. Tem que marcar, que Tem que você marcar, falou porque que se passar de voltar. você, o cara já tá na linha de fundo. você tem que ter força para apoiar e ter força para voltar. E essa força para voltar eu não tinha. Entendi. E isso é até hoje. Entendeu? Eu não tenho, como é que posso dizer? É claro que todo mundo tem que correr, todo mundo tem que marcar e tal, Claro. mas não é meu forte. Meu forte não é a marcação. Eu sou praticamente aquele cara, dá a bola no pé dele que ele vai resolve. saber resolver, vai o que saber. fazer dali pra frente. Sim, dali pra frente. Não vai tentar recuar e articular voltar porque o não. jogo, vai cadenciar e tal. Você não acha que Mas no a futebol de hoje marcação- todo mundo tem que marcar, não? Ou é Cara, fake sim. news? Eu acredito que sim, porque o futebol hoje em dia tá muito. Como é que pode dizer? Hoje em dia Tático, não é nem né? mais. Não é nem tático, mas assim, não é nem. Não sei como é que se fala. Não é mais só qualidade, né? Individual, que se você Não. sobressai, Você por tem por que- você ser o melhor, você não, nem Você sempre tem você que vai ter jogar, né? mais força. Uhum. É mais força. Por exemplo, nós somos meio de campo. Mas, tipo assim, eu posso até jogar mais que você e tal, ter mais qualidade com a bola no pé. Mas se você for um cara mais marcador, entendeu? Que aguenta, que tenha pulmão, que aguenta os 90 minutos, é você que vai jogar, entende? Isso acontece muito. Então foi isso que aconteceu na época do Bangu, entende? Eu não tive espaço no meio de campo também por conta disso. Uhum. Não que na lateral do campo não tenha que ter essas características de marcar o tempo todo e tal. Sim. Porém, como era sub-13 ainda e tudo mais, a gente tinha esse momento, às vezes, durante o jogo, de poder respirar um pouco mais. Sim, sim. Não Às tinha vezes a noção de bola- tática, né? Não, também. às vezes a Tinha bola- sub-13, pô. 13 anos. Pô. Às vezes a bola estava do outro lado, na lateral esquerda, então tinha aquele tempo de respirar e tal. E no meio do campo ali era disputa o tempo todo e eu sempre fui muito baixo, diferente de hoje. Uhum. Eu sempre tive uma estatura muito pequena. Hoje você tem quanto de altura? 1,85? Não, eu tenho um 7,8. Entre um 7,8 e um 1,80. É, aquele meio campo padrão É. dele, né? Padrão. Sim, né? Não pode jogar, não dá pra jogar atrás. Não tem Dá, como. dá, lateral talvez desce, mas Sim, mas aí precisa É de- ter a força e o... Sim, e E a aí explosão, né? Tem que estar indo e voltando, indo e voltando. o tempo todo. E esse não é meu forte. Nunca fui. E por isso que você não teve esse espaço lá no Não, Bangu. ainda novo. não. Aí eu fui pra lateral, como eu falei. E aí acabou o campeonato, né? Eles acabaram dispensando todo mundo. O Sub-13 terminou, acabou. Uhum. E aí eu mantia, né? Eu conseguia treinar no Marquinhos e treinar no Bangu ao mesmo tempo. Entendi. Você conseguiu conciliar os dois. Ainda conciliar estudar. os dois. E ainda estudar. Eu conseguia. E aí acabou no Bangu, eu retornei pro Marquinhos, fiquei treinando. E foi quando o mesmo treinador do Bangu assumiu o Duque de Caxias no final do ano. Esse foi no final do ano ou foi no ano seguinte? E a galera que se destacava, né, ele foi e chamou. Sim. Entre eles eu fui chamado. Uhum.
Só que assim, lá no Duque a gente primeiro disputou o campeonato Fut7. Era carioca, né? Com o mesmo treinador. Com o meio de treinador de Fut7, Society, a gente chegou a ser campeão carioca lá, de Isso já Fut7. era sub-15? Não, era segundo ano sub-13. Uhum. Segundo ano sub-13. E aí a gente foi campeão carioca, sub-13, né? De Fut7. E teve essa transição para o campo. Só que, como bom sucesso do Duque de Caxias não tinha muitos recursos, né, financeiros, também não conseguiram manter a base. E aí, eu retornei para o Marquinhos, fiquei treinando. Tava naquele vai e volta. Ele vai e volta, como eu falei também, para manter a forma. Sim. E foi no Marquinhos que eu consegui, cara, ter essa noção de campo, noção de tática, noção de campo de 11, entendeu? E eu mudei um pouco meu estilo de jogar. Então hoje você Indo pra lá. é quem você é por causa do Marquinhos. Sim. Então, é um Na cara verdade, que você por vê que é todos- uma referência, né? Referência, né? Como eu falei, eu passei a maior parte da minha infância, né? Ele tem. Tem. Existe o Marquinhos até Tem, hoje? existe até hoje. O mesmo projeto? É o mesmo projeto. Marquinhos? Porra, vai mesmo. revelar muita gente ainda. Realmente, fora que já saiu diversos jogadores de lá também. Amigos que Já hoje tá em cascudão esse Marquinhos. Ah, ele deve ter uns 50 já. É legal, né? Maneiro. Qualquer dia a gente pode É, dar uma visitada sim, nele sim. lá. Não, Vamos ele é visitar legal, pra gente conhecer, boa. vamos conhecer lá. Gente boa. E também jogou futebol profissional, né? E assim, é um grande profissional e me ajudou bastante no meu crescimento. E aí voltou pra lá, Voltou tinha pro saído do Marquinhos. Duque de Caxias, tava lá treinando, Sim, mantendo a voltei. forma. Uma curiosidade que ficou na minha cabeça. Quando você foi pro Caxias, o treinador te reconheceu? Sim, porque a gente manteve o grupo, Uhum. né, de WhatsApp, a gente manteve contatos e ele mesmo que fez o convite direto. Através Então, do grupo ele ele foi lembrou, e convidou a gente. viu que marcou ali, ele te chamou. Sim. Como é que era a estrutura do clube? É, do Caxias. Cara, Que a você gente- porque falou que era também Fut7, né? Então, a gente treinava em campo de 11, Sim. que era no campo do Rio São Paulo. Que hoje em dia, não sei como está o estado lá, acredito que esteja um pouco melhor, porque o Rio São Paulo chegou a disputar algumas divisões do Carioca, acho que no passado, esse ano. O projeto melhorou, né? Teve um investimento. Só que na época que eu jogava, o campo era horrível. Bem Eu precário. era careca, Buraco. cheio de buraco. Então a gente treinava naquele campo, mas as competições eram Fut7, entendeu? E aí... Dá muita diferença, né? Porque, pô, Demais. é outra competição. Absurdo, É outra Mas competição. a gente acabou se sobressaindo por conta do físico. Porque como a gente estava em Sim. um campo mais largo, né? Então vocês campo tinham de aquela 11, disposição maior e o de... Fut7 o jogo é preencher mais o campo. corrido, correria o tempo todo, né? A gente tinha pulmão para aguentar. O Fut7 é 45 também? Eu não sei. Não, Fut7 depende. Na nossa época de sub-13 era 20-20. Mas hoje em dia, competições profissionais, eu acho que tá batendo 24, mais os acréscimos, 23 mais os Entendi. acréscimos. Entendeu? Por aí. Aí retornou lá pro Marquinhos, né? Saiu do Caxias. Sim, aí eu retornei para lá, fiquei. Aí quando eu. 16 para 17, eu fui pro Colônia. Vai Meu direto. pai. Meu pai. Colônia Juliano Vai Moreira. direto. Aí tu pegava o retão. Ia de 762? Não, é pior que a mãe levava. E aí eu fui para lá, né, pro Colônia. Aham. Meu pai conheceu o treinador Ah, legal. e eu cheguei em outubro. Colônia chegou no campo do Boa Vista? Isso, lá mesmo. Lá no campo do Lá Boa onde Mas eu não já era vi- Boa Vista, era Não Colônia. Não, era Colônia. Colônia. Colônia Juliano Moreira mesmo. Aham. E aí eu cheguei até no dia do meu aniversário lá, meu primeiro teste. Foi Dia 1º de presenteado. outubro. Não, foi 1º de outubro. E eles viajavam em janeiro Aham. para uma competição que faz a preliminar da Copinha. Pô, legal. Entendeu? Era em São João da Boa Vista, São Paulo. E assim, eles já estavam. A principal competição do calendário deles era essa competição Era em essa. janeiro. Então eles preparavam o ano todo, desde março Só pra até jogar essa janeiro. Pra competição. chegar bem, Assim, né? jogavam outras competições Mas extras, essa, Mas era a essa prioridade. era a principal. Isso já com quantos anos ainda? 16 para como eu falei, eu fiz 17 no Sim, dia, sim. né? Então, com 17, eu fui pra lá, minto, foi com 16. Fiz 16, né? Eu tenho 19 hoje, foi com 16. E eu fui pra lá e, assim, como o grupo já estava se preparando um ano todo, eles já tinham uma galera selecionada para viajar, Sim. entendeu? Então era muito difícil eu conseguir a oportunidade de ir por eu ter acabado de chegar, né? Pelo espaço Tava bem de tempo próximo, ser né? curto. Sim, tava muito, Em cima. muito próximo, muito em cima e tinha essa possibilidade de eu não ir. Mas como eles, em cima da hora, resolveram viajar com 2 times, time A e time B,
eu consegui o espaço no time B para Uhum. poder viajar. E aí eu fui selecionado e eu consegui ir. A gente foi para essa competição em Foi a janeiro. primeira vez que você viajou jogando bola? Não, eu já tinha ido também pelo Marquinhos, a gente costumava ir para Minas, fazer amistosos lá. Ah, legal. Esse Entendeu? Marquinhos é legal, né? O cara é Sempre, fluente. todo ano a gente ia para lá, para Minas, disputava, né, competições também com olheiros Aham. presentes, sempre nessa condição de E o arrumar Marquinhos, ele oportunidade. chega a empresariar os jogadores ou ele Cara, só, não, só entendi. tá ali pra ajudar É um mesmo e atalho, né? indicar? por incrível que, tipo assim, ele tem a mensalidade dele normal, Sim. né, mas nada assinado, tipo, se eu te revelar, eu E quero hoje tanto. pro parâmetro Ele faz o que é ele uma gosta mensalidade mesmo, né? legal, ok, Não, que é acessível pro acessível pessoal. para todo mundo, Legal. Uma entendeu? estrutura boa de treino. Tipo, tranquilo. Tem físico Tem nele. trabalho físico, trabalho técnico, Pô, show de tático. bola. Olheiros. Não é que só é importante, né? aquele treino que E ele você pega vai desde pequeno desde pequeno até vai os embora. 18. Até os 17. Até 18, até Até 18. 18. E aí 18, cada Estourou, um né? segue Estourou, seu vai rumo, né? pro Às Se caminho. vezes, vira. assim, o que acontece é que já aconteceu comigo também, de eu já ter passado da idade, mas ele continuava me dando treino separado, mantinha Entendi. minha forma. Porque Já te via, conhece, né? Desde Sim, pequeno sim. também. também via um diferencial. Não ia fazer isso se Sim, não e eu, por ser valesse a também de pena. muitos anos, sabe? Uhum. Eu fiquei lá praticamente 10 anos, entendeu? Então foi praticamente minha infância toda. E aí, Então, voltando, você conseguiu a questão do time B, do Colônia. sim, Isso, aí aí eu, viajou. eu viajei lá com o Colônia, Tava de férias, né? Que isso é importante. No colégio. tava de férias, era de janeiro, e aí a gente foi, viajou, foi uma experiência legal também. E eu voltei, né, com o Colônia, continuei mais um ano. Foram bem no campeonato? Você chegou Cara, a o jogar por time- estar no time B? Joguei Jogou? titular, joguei titular. Seria bom, legal. É. E o time B não conseguiu se classificar, né, para Uhum. as fases eliminatórias. O time A chegou até a semi, né, de qualquer forma era o mesmo grupo, a gente estava lá apoiando, tava Uma torcendo. dúvida. Aí você, pelo time B, o time A chegou. Você, se quisesse, posso usar ele do time B, poderia usar? Não, por ser, por mais que seja o mesmo time, né, eram Inscrições Ah, diferentes, não, né? inscrições isso é diferente. diferentes, entendeu? Era Esse é um time e esse é outro time, Sim. né? Não era uma coisa só. E aí não poderia, porque a gente também tinha essa a possibilidade de se enfrentar. Entendi. Entendeu? E aí eu não pude ser reutilizado na Uhum. equipe. Então, Mas foram até longe o time, até Sim, a foi. semifinal. É legal, Foi né? até E aí dessa preliminar, você tinha noção da quantidade de pessoas, de times que se classificavam ou só o campeão se classificava? no caso, pra Copinha, Pra Copinha. só campeão. Só o campeão. Só campeão. Pô, pra tu ver como que é difícil, né, É, cara? Às pô, vezes muito um time extremamente. você... Porque quantos times? Mais de 10 times. Pô, cara, era uns 30. E você, Era pô, muito time. aí você imagina, você Isso pega pra um você time... ter uma vaga pra jogar a Copinha, que a Copinha já são diversos times. Copinha são mais de 60 times. Aí você pega, pô, o Colônia, que você citou, se preparou o ano inteiro. Tudo bem, poxa, não chegou, mas pô, o ano todo, tu imagina... O futebol é fácil, cara. E todos os outros clubes também se prepararam Também é a o ano mesma todo, coisa, não com só diversos o... jogadores, com Isso. com o mesmo Cada um sonho, com a sua mesmo dificuldade, propósito. né? Mas é Sabe, duro, cara. lembra quem foi o campeão dessa? Cara, se eu não me engano, foi São Joanense, que é o time de lá, na verdade, É. da cidade. E eles cediam ainda todo ano essa competição e era Pô, uma equipe legal. muito forte. Então se Porque prepara ele tá mesmo acostumado pra... a jogar esse campeonato também. Então, Sim. Se preparam pra jogar também, né? Talvez mas até pra mais tu do que ver, os outros, ou time não, se não sei. classifica pra jogar a Copinha. Que já tem time pra caceta. E é a Brasil Copinha ainda do inteiro. ano seguinte. Eu tinha que esperar mais um ano para jogar. Aí, Então caralho. era bem complicado. Mas era um campeonato muito visado, né? Não, Um com dos certeza. donos do campeonato Esses era times de até, acesso. sim, um dos donos do campeonato era até o ex-empresário do Neymar, se não me engano, é Wagner Ribeiro. Não lembro. Uhum. Mas Então ele que ele era, sempre devia estar lá vendo, Aham. né? sim, Provavelmente. assim quando a gente chegou, a gente teve uma abertura, né, da competição. Lá é uma cidade pequena, então assim, é como se fosse um evento Uhum. de grande proporção da cidade que Aí todo ocorria mundo parava todo pra ano. assistir, né? Então, Para a a cidade. cidade toda para assistir, olheiros, Tinha empresários. público? Tinha gente na Cara, o arquibancada? único clube que jogou, que disputou, foi a Ponte Preta. Uhum. Ponte Preta jogou. Mas lá em São Paulo, a maioria dos clubes Já vão pra Copinha. já... É mais fácil, Não, são né? muito estruturados. É, Os muito. times de lá são muito fortes. Time de terceira, quarta divisão. São Tem fortes. CT, São muito fortes. Tem CT CT, brabo, a né? maioria tem CT. É, Entendeu? forte. Aí você pega um de Então, terceira.
E aqui no Aqui Rio no completamente diferente, né, O cara? time Como não é que pode? tem campo para jogar. Treinou Tem que futebol. dispensar porque não tem condição de Treinava no 11 de pra manter o jogar time. no 7. É horrível, cara. Tu vê a disparidade do futebol. E aí eu... E se é assim aqui, imagina lá pro norte, nordeste. Como é que são os times? Os times de primeira devem ser assim. Primeira, segunda. Não tem estrutura, Não cara. tem como. estrutura. Não joga. Tanto é que não se E aí destaca. pega esses jogos E todos aí, eles querem jogar aqui. Isso que existe, vira e mexe, você vê essa questão de golpes e tudo mais, porque pega Ah, esses sim, moleques cara. que Não nunca tem. nem saíram daquilo ali, não sabe o que é uma Já cidade. cresce o olho e... Cresce o olho e já era. O moleque assim, já estraga a não. carreira E dele. acaba com a carreira do. Mas da aí tu pessoa. voltou, Eu voltei, foram continuei. até semifinal, Sim, legal. a gente voltou, eu continuei lá mais um Continuou no ano Colônia. no Colônia. Mas chegou a assinar alguma coisa? Como é que Não, era esse não. seu vínculo? Só Você treinava pelo mesmo, clube. era federado pelo clube, né? Na federação. Te federaram, Sim, mas você continuava disputando. Como é que era o teu vínculo com Colônia? Como eu falei, eu só era federado mesmo. Sim. A gente disputava as competições internas e eu viajei mais um ano com eles. Para esse mesmo Para campeonato? esse mesmo campeonato, mas aí esse ano eu já fui pela equipe A. Porra, show. Aí já tava mais tempo, né? Isso Treinando. já tinha 17 anos. Com 17 para 18. Uhum. Não, 16 para 17. 16 para 17. 17. Aí viajou pelo time A. Aí eu viajei pelo time A e fomos eliminados nas oitavas. A gente acabou retornando. E o de time novo. B foi dessa vez? Não, só foi um time. Questão financeira mesmo? Também, né? Também. E pela competição ser bem complicada, bem difícil, eles Não achou necessário não achou levar, porque necessário seria... levar. Tem investimento também, né? Assim, No você levar um investimento time era pra mais nem alto. chegar, Já sabe que é difícil chegar a um. sim. E dirá dois. Iam outras categorias, foram, né, na verdade. Tem mais de uma categoria o Lá no campeonato? Colônia, sim. Ah, no Não, no no campeonato também. Eu acho que era do sub-15 até o 20. Pô, legal. Pô, Esse campeonato é bom, então, né? O campeonato Legal. é bem estruturado demais. E disputado, né? Sim, muito. E aí a gente foi, acabamos sendo eliminados nas oitavas e retornei novamente. Foi quando eu fiquei Chegou a fazer parado. gol nesse campeonato? Não. Nem no Só outro? assistente, No outro fez? também não. Tá bom, mas às vezes. Jogos difíceis, né, cara? Muito. Pegado? Demais. E assim, muito gato, né, cara? Muito gato no campeonato. Fortão, Ainda os mais caras São fortão, Paulo. né? São Paulo tem muito disso. Ainda mais uns times que vinham da Bahia, uns times que vinham do Nordeste, Mato Grosso. E tu nem moleque, tudo sabia, mais você velho. nem. Porra, Muito como é que tu mais, vai cara. falar alguma Você coisa? via- Cara, descarado. sub-17, pô. Grandão, fortão. Enorme. Você vê na cara dele que não Descarado. era da idade. Mas Isso que fazer é o quê? foda, né? Então, isso dificultava mais ainda. Teve um caso, a gente tava falando até sobre Copinha, um time que até o empresário era o. Não sei agora, era um ex-jogador, não sei se era o Vampeta agora. Não. E foi pego no gato, no meio da Copinha. Foi no meio da Copinha. Tem muito, cara. Aí ele era do. Acho que era Oeste, se eu não me Como é engano. que pode, né, cara? Acabou com a carreira. Acaba, destrói. Acabou, porque no Vai meio. querer- Tu imagina, você Não, no quem meio vai de uma querer um cara Copinha, desse? que é uma competição, porra, nacional, todo Sim. mundo assiste em janeiro, O todo cara mundo te de férias. pega na Tu te sacanagem. pega no meio da competição, gato. Cara, tem muito, só que hoje é Já mais era. difícil de descobrir, né? Porque os clubes mesmo fazem. Tem todo... Não é um cara que tá metendo as caras Não. e achando que vai dar certo. Não, ele tá Mas assim, Acobertado. chega no profissional igual, né, cara? sim. Iguala e assim, a pessoa mais acaba se sobressaindo na base e faz ela chegar. Mais Entendeu? fácil dele chegar, né? Muito mais fácil. E acaba tirando a oportunidade de quem realmente, né? Sim, tá É da naquela idade idade pra certinho e acessar tal. daquela... Mas é fogo, cara. O futebol hoje é muito interesse. Lá quando vocês... Pra esse campeonato, onde vocês ficavam? Como é que era? Então, lá a gente ficava em escolas. As escolas disponibilizavam. Como eu falei, era um evento Evento da grande, cidade. né? Cidade. Então, assim, as escolas Mas aí tinha um disponibilizavam. alojamento. A gente ficava nas salas mesmo, salas. né? Eram adaptadas, Aham. tinham colchões e tal, e a gente ficava nas salas mesmo. Tinha Almoçava no alimentação? colégio. Sim, a gente almoçava, tomava café, jantava, tudo Tudo bonitinho, né? Pô, Tudo legal, certinho. cara. Lá. A experiência, né? Pô, Jogou duas vezes, né? Pô, Ficou legal. quanto campeonato tempo era lá, Gil? curto. Você foi sozinho ou... Não, sim. Foi com a equipe, fui né? com o time, é. Não, mas digo, de família. Não, fui sozinho. Ficou quanto tempo fora? Lá em São Paulo, no caso, Aham, né? no O São campeonato é curto, são 2 semanas. A mesmo primeira assim. vez também? Sim. Aí ficam 2 semanas, quem chega até a final, né? Sim. Mas eu fiquei, tipo, na primeira vez a gente teve que esperar até o time Ter saído, né? né? Aham. Ou chegar até a final pra Esse gente vir como embora. foi só o ar. E vocês esse como saíram, foi a vocês gente veio voltaram. embora antes. A gente ficou, acho que 5 dias, 6 Entendi. dias. entendeu?
E retornando. E aí, quando você volta já desse campeonato, você permanece na Colônia. Sim, permaneço, só que Federado acaba mas só jogando. Só jogando interno. Só jogando. E aí lá acaba mudando de nome, virou Beira Rio, que eu até citei, eu acho. Eu não sei se eu Acho que cheguei a citou. citar. Colônia Juliano Moreira virou Beira Rio. Sim. Você, acho que um dos últimos clubes que você citou foi tal de Beira Rio mesmo. Então, sim. Aí eu fui pra lá também, né? Como falei, mudou o nome. Mas era a mesma estrutura? Não, era a mesma, mudou o local de treino também. Mudou. Não, o treinador mudou, continuou o mesmo, Uhum. mudou só o que mandava em tudo, o presidente. Né? Entendi. Mudou. E aí te manteve lá. Sim, manteve por conta do treinador. Uhum. O treinador praticamente manteve a base dele. Ah, legal. E aí era a mesma situação, cara. Quem se destacava ali, eles tinham essa abertura de indicar para outros lugares. É, tipo uma ponte de acesso, né? Sim, e como a gente não, pelo Beira Rio, a gente não tinha esse planejamento para voltar para São Paulo, Uhum. a gente não foi. Né? Eu fui 2 anos, entendeu? O Colônia continuou indo, né? Mas o Beira Rio não foi. Não foi. E aí eu fiquei treinando um tempo lá, foi quando eu, com 18 já, eu fiquei um tempo sem jogar. Aí parei, Só treinando? Só treinando, nem treinando. Personal, academia. Saiu do Beira Rio, é isso? Como é que tava a sua cabeça nesse momento? Mas por que saiu também, né? Por que parou? Cara, assim, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai enxergando mais dificuldades, né? Dificuldade, mas a gente vai colocando na nossa cabeça um plano B, um plano C. A gente vai amadurecendo na nossa cabeça que a dificuldade que é se tornar jogador de futebol. E por mais que continuava sendo minha vontade, eu já estava me preparando para que não desse certo. Se não desse certo, eu pudesse seguir outros caminhos. Foi o que eu fiz. Eu comecei a namorar também. Uhum. E aí passei a me envolver demais com essa menina que eu namorava. E deixei o futebol um pouco de lado. Né? Eu treinava ainda, como eu falei, academia, mas só. personal só. E se a oportunidade Mas ela aparecesse... não te incentivava a jogar? Cara, então, no início, você parou sim. por causa dela, assim, exatamente? Não exatamente por conta dela. No início, não. Foi por desânimo mesmo. Tava chegando a idade, igual chegou você falou, né? Você tá vendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você eu perguntei como tava queria, a sua cabeça. Porque sim, aí 18 anos de idade, você imaginava que já era para estar encaminhado e não tava. Não tava. Eu saí lá do Beira Rio, fiquei um tempo parado, como eu falei, comecei a namorar, só fazendo personal e tal. E aí... Se envolveu demais? Me envolvi demais. E foi quando eu tive a primeira oportunidade, foi quando a minha família, por parte de pai, as irmãs dele, né? Do meu pai foram para Portugal, morar em Portugal. E foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria ir. Pô, show. Eu queria ir, eu planejava ir. Isso antes de eu começar a namorar. Sim. Mas queria ir para jogar, né? Sim, para jogar. Só que eu ainda não tinha terminado o ensino médio. E aí eu falei, não, vou esperar terminar o colégio. Vou acabar com 18 mesmo. E aí você tá... E aí eu posso viajar sem preocupação. Sim. Podendo ficar o tempo que for preciso. E aí eu comecei a namorar e tal. Me afastei do futebol. E surgiu a possibilidade de eu ir. Depois que eu terminei o ensino médio. E aí eu acabei não indo por conta do namoro. Né? Não quis ir. Mudou os planos. Primeira oportunidade. Mas chegou a ter essa oportunidade de você ir, né? Então. Cheguei de ir para ficar com a minha família. E através da minha família... Você sabia que eu iam abrir portas ali para você conseguir... Sim, eu teria algumas... Você já viu que aqui já estava se fechando o ciclo e queria ir embora. Já tinha saturado. Sim, aí eu teria algumas indicações, né, para fazer testes em clubes, mas eu não quis ir. E aí eu fiquei namorando e tal. E... Sem clube, só fazendo trabalho à parte. E foi quando eu comecei a faculdade de educação física. Entendeu? Eu já estava um tempo parado, sem fazer nada praticamente. Eu falei, pô, vou começar a projetar outros planos para minha vida. Tinha que ter outros planos para... Plano B, né? Igual a gente falou mais cedo. Aí. O tempo tá passando, tá crescendo e... Sim, aí eu passei a cursar educação física na Estácio e completei o primeiro período. E foi quando o meu namoro já não estava numa situação muito boa, né? Tava desgastado. Já estava desgastado demais, muitas brigas, ciúmes, mais da parte dela, né? E foi quando surgiu a possibilidade de eu ir para a Suécia. Através da indicação... Suécia? Mesmo sem jogar, essa oportunidade apareceu? Mesmo sem jogar. A oportunidade apareceu... Que chance.
através do treinador do Bangu, né? Da época do Bangu. Foi lá no Sub-13, cara, lembrou? Sim, a gente, 13, né? como eu Bangu? falei, isso, Sub-13. A gente tem um grupo, a gente tem Sim, até falou, hoje o grupo. não perdeu o contato. Não perdeu Isso é o muito contato. importante pra você ver a chance Claro, que o com cara, certeza. pô, lembrou de você lá. E é aquilo que você falou lá do Flamengo, oportunidade, ela Cara, só tem que agarrar, porque Ela vem, No meu caso, mas foi ela a vai. terceira, né? Teve a Sim, do sim. Flamengo, a de Portugal. é de Portugal, e essa seria a Suécia. terceira Falei, cara, chamada, irmão, acorda e vambora. pô, É agora. era um tapa na minha cara, cara, você tem que Pô, ir. vambora. Aí, como eu falei, meu namoro já não tava numa fase boa. Eu tava muito desgastado, eu percebi que só tava me atrasando, né? Sim. Tinha me afastado dos Não te meus deixava amigos. progredir na vida, né? Não. Como é que você recebeu essa notícia, Suécia? Cara, A então, oportunidade. Ficou meio descrente? eu, assim, fiquei um pouco surpreso, né? Porque eu não esperava. Não tava realmente. jogando, né? Estava Ainda parado. mais afastado. Pô, é. E aí, só que me animou bastante. Né? Ah, lógico. Eu, É, pô, me chama aí, Falei. qualquer um pra Suécia. aí eu falei, cara, não, é a chance da minha vida. Conversei com meus pais. Isso foi ano com meu pai. passado? Foi ano passado. E aí eu conversei com meu pai, ele também gostou da ideia. E aí a preocupação... Não era Flamengo, né? Não era Flamengo. Sim. E me apoiaram aí. Uhum. Só que o show. medo deles maior E era a questão do namoro. Porque eu não queria terminar. Entendi. Independente da situação que eu estava passando, falei, eu E sempre eles colocava... sabiam o quanto você estava envolvido naquilo ali. Sim, e sabia Seria também que não era algo que me fazia bem. Sim. E que poderia me atrapalhar. aí Entende? você foi com quantas pessoas pra lá? Eu fui com 5, contando comigo 5. Só que um fato interessante é que eu fui conversar com ela, né? Falando, ó, Explicando a recebi situação. oportunidade, Suécia e agora? É a segunda oportunidade que eu tô tendo, já tô parado do tempo. Uhum. Quero muito aproveitar, quero muito seu apoio. E mesmo você não jogando, você queria ainda jogar bola? Queria, como eu falei, a cabeça vai mudando, né? Vai amadurecendo, mas... Você não desiste do sonho, mas você vai Não. encarando a Mas eu realidade e entendo vendo o que você pode sim, fazer. eu entendo a realidade. E aí ela não me apoiou, disse, na verdade, no início, né? Disse, tá bom, beleza. Mas quando foi se aproximando de eu viajar, já foi mudando o papo. Né? Pô, não sei se eu vou conseguir, é muito tempo longe e tal. Eu falei, cara, desculpa, mas é a chance da minha vida, eu não posso deixar de ir. Não vou abrir mão, né? Não, Já abriu mão uma vez, seu né? futuro. Já abri mão uma vez, já tô um tempo parado, é meu sonho. Dando certo ou não, é uma experiência de vida muito foda, eu quero ir. E Não, até, sensacional, pô. disponibilizei Sim, a ela. O jogador hoje não queria ter uma chance dessa? Pô, cara, essa é realmente única. E aí eu até disponibilizei a ela, cara, eu vou, se der tudo certo, me estabilizar daqui a um tempo, Você você vem, vai, puxa ela, eu vamos. volto, enfim. Mas não fazia parte dos Mas eu planos vou. dela. E aí uma semana antes, no momento que era para ser o mais importante na minha vida, foi um dos mais difíceis também. E minha avó faleceu uma semana antes de eu viajar. Entende? Ela já estava em coma por complicações de Covid. Você era muito Há um apegado? tempo, sim, a gente tinha muito contato. Era minha única avó, né? Eu não tenho por parte de mãe. Tem só meu avô e tinha minha avó por parte de pai. Ainda tenho meu avô e uma bisa. E aí minha avó faleceu uma semana antes, só que já estava tudo certo para viajar. Sim. E um dia depois do enterro, eu terminei meu namoro de vez. Faltavam 5 dias para viajar. E aí eu viajava numa terça. Na segunda, voltei a falar com a namorada no telefone, na ex no caso. Mas acabou não dando certo. Ela foi no dia do aeroporto, mas né? foi só pra tentar estragar. Na verdade, não foi nem pra despedir. Não foi nem pra te dar tchau? Caramba, cara, Não. que loucura. Cara, era realmente complicado. Pô, eu não E queria aí, ter um namoro desse bizarro, não, cara. bizarro. Esse namoro aí Cara, te mas suga, né? Pô, demais. Te suga. Mas então, fez parte do meu aprendizado, me ajudou também bastante. Faz parte da como vida, eu isso é falei. coisa da vida. Não deu certo, mas foi importante. E essa sua ida? Assim, ele te chamou, te teve oportunidade, mas teve intermédio de empresário? Sim, eu teria abertura por conta de empresário lá, entendeu? A única coisa que eu teria que fazer era pagar minha passagem. Sim, ele te Entendeu? receberia lá. Você Sim. estava indo já com ele sabendo Sim. que te Que receberia. ia receber vocês sim. E no te dar caso. uma Sim. estrutura de hotel e Sim, tudo tudo mais. certinho. Assim, Você só pagaria a sua ida. como era teste, né, não era Tinha um tempo contrato. específico, né, que você ia ficar lá. Sim. Como era teste, não era contrato. Não era uma coisa certa. Não. Então, assim,
eles estipularam, falaram, olha, você vai ter que pagar só a sua passagem. Certo. E aí eu conversei com minha família Você ajudou, apoiou, né? me Legal. ajudou, eu fui, chegou lá, já tinha tudo incluso, né? A moradia, a alimentação, excelente. tudo certo. Você A ficava única- no clube mesmo? Ou não? Não, ficava num apartamento, junto com os meninos que eu fui. Uhum. E aí, como eu falei, eu fui com 5 meninos, um goleiro e 4 jogadores de linha. Eu era o mais novo, porque eles eram 2001. Eu sou 2002. O goleiro também era 2001. Uhum. E aí, eu viajei. Chegando lá, era verão na época, lá, né, na Europa. E eu fui pro meu primeiro teste. Uhum. Como eu falei, Tava nervoso? cara, Ou tranquilo? tipo assim, tem aquele Tava sem frio na jogar, você barriga, lembrou que né? você Eu tava tava sem sem jogar? ritmo. Eram vocês 5 com o Um pessoal, grupo, um com o grupo. pessoal de lá. Sim, com a galera já do clube. Já do clube, né? E aí, pô, país novo, cultura nova, Muito diferente. Língua, muito, cara, muito. Porém, dá de 1000 a 0 aqui. Né? 1000 a 0. Questão de estrutura. estrutura, segurança, educação, Você nunca teve uma educação, estrutura língua. igual você teve lá. Respeito com as pessoas. Cara, tudo. São outros seres absurdo. humanos. É primeiro mundo. E aí eu fui, fiz o primeiro teste. Como eu falei, estava sem ritmo, estava sem jogar um tempo, sem noção de espaço de campo. E aí custou um pouco para eu voltar ao ritmo. Mas como era um teste, né, eu quis dar meu máximo. E no final do primeiro treino foi quando eu torci o tornozelo. Meu Deus. No primeiro dia? No primeiro dia. Que cara. isso? Nossa Primeiro, vou Senhora. até mostrar aqui a foto. pra Nunca vocês. tinha se machucado? Quanto tempo Cara, de treino? Cara, De teste no geral. nesse que eu me machuquei, Aham. no caso, foram acho que Mas tu 3 horas, 2 Se horas machucou e o quê? pouco. Num treino físico? Que pesou Era- o tornozelo, talvez? Eita. Mostra aqui na isso, câmera irmão? aqui pro pessoal. Deixa eu... Caralho. Caralho, inchou, hein? Meu Deus Cara, do céu. eu não via Até pé a de bola cachaceiro. do meu tornozelo. Caraca. E aí eram 2 horas, acho, de treino, 2 horas e meia. No final, Coisa boba. uma situação boba, sozinho, entendeu? O pessoal de lá não Tinha treinado bem ou muito. não? Tava treinando bem. E aí eu torci o tornozelo. Falei, caraca, não é possível, tudo dando errado. Namoro, Praga da familiar. minha avó faleceu, tô Aí do tu outro veio lado tudo do na tua mundo, cabeça, né? tô Vem do outro lado do tudo... mundo sozinho. Sozinho não, com os amigos que eu Sim, fiz lá, mas pô, sozinho. é entre você aspas. por você, né? Eu não conheço língua, não conheço nada, cultura. Pô, no primeiro treino machuca. Nossa, não é possível. E aí eu não sabia a gravidade da lesão. Aham. E eu fiz exames. O clube te deu suporte? Sim, deu suporte, indicações de clínicas e tal, que eram filiadas ao clube. E eu não sabia a gravidade e isso foi mexendo com a minha cabeça. Falei, caraca, não é possível. Eu não conseguia pisar no chão. E nisso você tava perdendo dias de treino, né? Perdi dias de treino. E aí eu fiz o exame e uma semana depois saiu. Ou seja, eu perdi uma semana de oportunidade. Mas aí desinchou o pé? Como E é que aí foi? o exame veio, não tinha nada, cara. Só foi Só realmente foi a um pancada, impacto, né? Sim. a pancada, né? Um Que entorse. inchou. Inchou. Mas você perdeu, mas não dá pra treinar desse jeito, né? Não dava. E aí Poderia gravar. Continuou no hotel, sim, continuei no hotel pé pro a alto, alimentação por eles, ou aí já caiu os recaus sobre você? por eles também, tudo Pô, show de certinho. bola. Estrutura. E aí, Eles sabiam da responsabilidade e não teve culpa, né? Se machucou. não. E aí eu tomando anti-inflamatórios, medicações, né? E voltei. Mas o treinador desse time que eu fui, o primeiro teste, ele tinha gostado de mim. No primeiro Então, dia. No primeiro dia. E ele chegou pro empresário e falou, olha, traz ele quando ele se recuperar, porque eu gostei dele, quero ver ele mais vezes. E foi o que aconteceu. Eu voltei e o primeiro clube que eu voltei foi lá. Qual clube? Cara, não me recordo o nome porque é muito complicado de falar. Lá Mas se são eu não me engano difíceis. Sodertag. Eu não Nome sei estranho. expressar o nome, mas eu sei que é esse nome. Sabe, comparando com o futebol aqui, o que ele disputava lá? Que esse clube disputava? Era como se fosse Cara, o as quê? divisões suecas. Porque lá na Suécia são 9 divisões. Nossa Caralho. senhora. São muito. A gente acha que o futebol aqui é... Meu Imagina Deus. lá, nossa. É muito time, muito time. Não dá nem pra saber. Então, disputava lá a divisão 4, se eu não me engano, 4 ou 5, esse clube. E pra você ver, ele falou da estrutura, né? Divisão Não. 4 ou 5, lá na Suécia. Que se você comparando com o Brasil, olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho da Suécia. E o nível de estrutura, né? Um time, clube de Pô, quarta, absurdo. talvez quarta ou quinta divisão. E, Imagina pô, um time de primeira divisão lá. Nossa. Nossa.
Tanto que é um top, dos maiores né? índices de desenvolvimento E humano você do lá mundo, né, cara? tem acessibilidade a tudo, cara. Tipo assim, tem assim, os clubes de primeira divisão. Você pode chegar lá, você assiste o jogo, você quer ver treino, você pode ver, você pode assistir. Porra, legal. Então, assim, é outro mundo, é outro tratamento, né? Realmente. E ainda mais brasileiro, eles gostam muito de brasileiro lá. E os moleques lá os jogadores mesmo, tinha preconceito em relação a vocês ou Nada, todo mundo nada, nada. Todo abraçava? mundo abraçava, a gente E era bem gostavam de visto brasileiro mesmo? demais, a gente era muito bem visto lá. E, assim, na Suécia tem muito brasileiro, então era muito fácil a gente conhecer outros brasileiros pela cidade e Conseguia tal. se comunicar Tanto que, lá assim, eu por fiz conta amizade disso? lá, tenho Porra, contato de pessoas lá até hoje. legal. Tinha aquela balada brasileira também, no É? canto, sim. Ah, sempre tem, né? Tem que ter, tem que Tinha o ter. Aí, furduncinho. a Até porque galera, tu Chegou não, a dar, senão tu não ia aguentar chegou a ficar dar também, vontade, né? tipo, ó, quero ficar aqui. cara, muita, muita. A minha ideia Era ficar, né? era ficar e não voltar, mas voltar só para visitar. E foi quando eu voltei nesse time, fiz o teste novamente. Sim. Porque uma semana, um E dia de treino não Sim. foi teste, não, não né? foi. Não foi É. nesse suficiente. Né? Aí Uhum. você se recuperou uma semana depois voltou Me a treinar. recuperei e voltei. Aí eu fui lá, né, primeiramente nesse clube. Só que eu não queria ficar dependendo só deles. Eu queria também conhecer outros times, outros Sim. lugares. E aí eu fiz mais em dois clubes diferentes. Mas isso com consentimento do rapaz que te levou? Sim, sim, sim. O segundo clube que eu fui já era profissional. O primeiro era sub-23. Minto, era sub-20. Uhum. O Uhum. segundo era profissional. Era a galera já cascuda. Mas a gente conseguiu também fazer o teste. Só que eu não me senti muito confortável. Tava melhor ambientado no outro clube? Não, sim. Mas qual o motivo do não se sentir confortável? Assim, ele já tinha um grupo já praticamente formado, Entendi. né? É, e a oportunidade seria bem pequena por ser profissional, Uhum. né? Ou seja, eu teria que, tipo assim, jogar muito mais do que o pessoal de lá Sim. para Pra conseguir, talvez ter uma para chance. talvez ter uma oportunidade. Eu sei que eu não conseguiria de Você cara não ter uma teria espaço ali. oportunidade, não teria espaço. Então eu optei por continuar fazendo teste. E foi quando um brasileiro de lá que a gente conheceu, não através do empresário que Uhum. me levou, foi um outro, né, que já é de lá, mora lá há anos. O filho dele jogava no clube de lá, o NACA, e convidou a gente também para fazer teste. Uhum. E lá eu já vi que a parada era um pouco mais profissional, mais séria, né? E o clube era sub-23. Uhum. Eles tinham o sub-23 que disputava a quinta divisão e o profissional deles jogavam a terceira divisão. Eram praticamente dois clubes em um. Era o NACA FC, que era o meu, e o NACA Ilíria, que era o profissional deles. Profissional, sim. Sendo que nesse NACA FC que eu joguei, era assim, era sub-23, porém a gente disputava a quinta divisão profissional, Uhum. entendeu? Era com a garotada, né? 17, 18, 19, até 23 Mas anos. você jogava ou tava não fazendo teste? Não, então, depois que eu fui aprovado, né? A gente passou a disputar essa competição, mas até eu ser aprovado, assim, o tempo da janela estava curto demais. Ainda mais para mim que tinha se machucado e perdido um tempo. Os meninos fazendo teste eu Sim. lá, no hotel, em casa, o pé pro alto. Putz. Então isso me Dá atrasou uma muito. diferença, pô, dá diferença. Uma Me semana. atrasou demais. E aí a gente ficou lá umas 2 semanas fazendo teste até que só foi aprovado o goleiro e eu. Os outros, Caramba. os outros três não conseguiram ser aprovados. E aí eles E foram, com todos esses percalços você ainda conseguiu ser cara, aprovado, né? consegui. E Imagina que aí, felicidade. Porra, com eu, certeza. pô, E fiquei eles muito tiveram que feliz. voltar logo depois ou Não, então. tentaram ainda E fazer aí teste? eles foram encaminhados para um outro clube para também fazer teste. Foi aí que passou como é que eu posso dizer? A falta de, não sorte, mas eles praticamente largaram na frente de mim Sim. e infelizmente não conseguiram chegar. Eu fui depois, Sim, teve, porra, então eu teve todo aquele tempo de ausência, né? e aí eles foram encaminhados para outro clube, só que aí não dava mais tempo de inscrever. E aí, Mesmo que fosse mesmo que fosse aprovado, aprovado e tudo que foi o mais, que aconteceu? Eles chegaram a ser aprovados nesse clube, mas não mas tinha. falou, cara, Fechou Não a dá, né? inscrição. no próximo ano, para a próxima competição. E ninguém quis. E Não ia aí esperar, não. eles ainda tentaram arrumar um jeito, mas realmente não tinha Não foi possível. mais o que fazer, entendeu? E foi quando eu passei a disputar jogos Pelo Sub-23. pelo Sub-23. E você Eu tinha era 20 anos, né? relacionado, 19 ou 20? eu tinha acabado de fazer 19, eu fiz 19 lá. Sim. E já jogava sub-23. Sim, eu fiz 19 lá. E aí eu disputei praticamente o segundo turno todo lá.
E já Da tinha quinta sido divisão. da quinta divisão profissional, jogando com o Sub-23. E esse outro NACA, ele iria, que é o profissional, o treinador me chamou do Caramba. time principal, né, para treinar 2 vezes com o grupo do Aham. profissional. Desse outro NACA, que era um outro Que é da local de terceira treinamento, divisão, né? que é da terceira divisão. Então, assim, eu via que estava sendo notado. Sim. Só que lá, praticamente, assim, não é muita qualidade, não é tipo, você não vai chegar lá e não vai ver um cara que vai pra cima e tudo mais. Os caras lá são, tipo, tudo grande, forte, Entendi. entendeu? É mais força do que, não vou falar Não tem o jeito, é mais talento que tem aqui no qualidade. futebol brasileiro, né? Não tem. E isso não se destaca lá. Acaba não se destacando Eles muito. não Porque é olham um o futebol talento, mais já, força. talvez, né? É muito força, é muito jogo aéreo pelo alto, entende? E eu acredito que eu tenha sido aprovado por esse diferencial de conseguir colocar a bola no chão e tal, e pela minha estatura, né? Porque eu estiquei bastante no tempo pra cá. Como eu falei, eu sempre fui muito baixo. Uhum. Só que Do de nada uns você 2 anos pra cresceu. cá eu estiquei, entendeu? Então acredito que também por isso, e por ser mais novo do que os outros, eu acabei De ficando. repente poderiam te aproveitar melhor, ter É, mais até se tempo. adaptar ao Sim. jeito deles de jogar, né? Podiam te lapidar, Sim, talvez. e aí, cara, eu fiquei lá, fiquei, como eu falei, 4 meses e pouco. Uhum. E como não foi o meu empresário que me apresentou esse clube, ele não tinha muita influência lá dentro. Para Foi, negociação e tudo mais. não tinha. E foi esse outro cara que tava lá. O filho dele jogava comigo. Uhum. E aí o empresário meio que ficou por fora, então eu meio que me virava, né, praticamente. Eu e o goleiro. Sim. Como o goleiro falava inglês fluente, Te ele ajudava, me né? ajudava bastante, ou então tinha alguém lá para traduzir e tal. Era uma estrutura muito legal mesmo, muito profissional. E aí, como eu Você falei, eu joguei, comia lá, É a mesma comia coisa lá lá e naquele tal. primeiro clube, Cara, né? tudo certinho. tudo Tudo por certinho. eles. Todos os clubes Lá, que você passou lá na Suécia, era tudo bonitinho. todos, Eles te todos. davam a estrutura, mas você não tinha remuneração porque não tinha nada Não, assinado. Você não tinha. tava jogando Não pelo recebia clube. salário, nada, nada, Nada. nada. Você tava jogando Nada. pelo clube. Nem na Tava quinta jogando, divisão. não. Não tinha salário, nada, nada, nada. O que eles tinham falado para esse outro cara que me botou lá é que iam me avaliar durante a competição Sim. e que pro próximo ano eles veriam o que poderiam fazer através do meu rendimento. Uhum. E aí acabou o campeonato. Só que assim, esse outro cara que me botou lá, ele não tem papel de empresário. Ele Sim. apenas é uma pessoa que a gente Foi uma conheceu, ponte só. entendeu? Que O deu filho dele certo. joga Sim. e assim, a gente não podia jogar a Sim. responsabilidade de todo esse Ficar momento. Sim, não pedindo as tinha nem coisas como. também, né? Você Entende? não tinha o que Assim, Mas fazer. estava jogando, o é tempo uma tava pessoa, passando. uma pessoa que me ajudou muito, ajudou todos nós. Os brasileiros, Recebeu né? a gente muito bem. Uhum. Brasileiro também. O filho dele era sueco, era de lá. Mas a gente, não, como eu falei, não podia jogar tudo em Sim. cima dele. E foi aí que eu achei, assim, falta de profissionalismo da pessoa que me levou. Entende? É uma pessoa gente boa, tem contato dela até hoje, porém, trabalho, amizade, Claro, com sabe, cara? certeza. Então, Você vai pra lá isso, esperando alguma coisa. Principalmente sim, depois de você ter sido aprovado e tá jogando. sim. Agora tá com ele. Vamos fazer uma E, negociação boa. Sim. e isso custou demais, Ele que tinha entendeu? que fazer você se Sim, manter ele lá, tinha que né? entrar nesse meio É. campo e falar, ó, cara, Pô, o meu você jogador tá vai ficar aí, aqui. tá jogando por vocês, tá no clube de vocês, tá tendo um bom desempenho. O que a gente pode fazer? Vamos Sim, sentar aqui e fazer uma composição. com certeza. E isso E não foi isso que Não aconteceu. aconteceu, faltou né? e custou bastante, porque acabou o campeonato, eu não sabia o que fazer, porque Sim. eu não tinha nada assinado, eu não sabia a língua de lá, então E aí? eu É cheguei tipo, a porra, E fazer agora? o quê? E aí foi quando a gente conversou com esse cara, né? Colocou a gente lá, ele tentou nos ajudar também, só que foi o que eu falei, cara, ele não podia fazer mais nada. O que ele faltou o papel fez, do empresário. o que ele podia fazer, ele fez. Foi colocar a gente lá, fazer a ponte, apresentar a gente pro pessoal de lá e tal. Ele ia nos jogos, o filho dele jogava comigo, a gente criou uma amizade. Mas o meu responsável era o outro, entendeu? Faltou o papel Quem dele. estava assinado, né, para me representar lá era o outro, entende? Então, ele acabou meio que deixando isso de lado, dizia, né, que ia ver, que, Será que não pode ter sido pelo sabe? fato de você ter, pô, acho que eu quero jogar em outro clube, e não no clube que ele foi te Cara, levar não, porque lá? ele também apoiou eu ir pra lá. Ele deixou nas minhas mãos, entende? Pô, pra onde você quer ir? Você tem essa opção, eu tenho essa. Não, eu quero ir pra essa que eu tô me sentindo É, melhor. simplesmente ele E aí eu fui, sumiu de entendeu? E jogada. aí, assim, a gente morava junto no mesmo lugar. Depois de um tempo que ele passou a ficar em outro apartamento, eu morando só com os Sim. meninos. E
acabou que estourou o limite de eu poder ficar lá na Suécia e eu voltei. Sim. Entendeu? Voltei com a esperança de voltar para Portugal em janeiro, fevereiro, né? Voltou em qual mês do ano? Voltei em novembro, final de outubro, início de novembro. Foi quando Pra, eu já com a voltei. cabeça para tentar voltar para a Europa Sim, em janeiro, em né? Você janeiro, falou. que é quando a janela de transferência lá abre. E aí eu pensava em ir, me preparava para ir, mas por conta de documentação não consegui, Não porque eu não conseguiu. sabia que precisava de visto para ser inscrito na federação. Na Suécia não precisava, Mas pra ser inscrito mas você precisava. mas em E você Portugal não tinha um suporte, né? Era você por você. Você não, vê, era o cara não passou essa informação que era o mínimo, né? Tipo, pô, como é que eu vou levar um cara pra lá que não vai poder ser federado? sim, aí eu não consegui também ir e foi aí que as coisas passaram a mudar na minha vida, entendeu? Eu fui inscrito, eu desejava ir para lá, para Uhum. Portugal, como eu falei, não consegui por conta de documento e eu só poderia ir agora, em outubro, entendeu? Que é quando, se eu não Então, me isso até o engano, mês que vem, no caso. que é Mês quando, que vem. que é Daqui quando, Um mês. que é uma duas semana e meia. semanas, é, 2 semanas. que é quando, Aqui hoje é assim, dia daria tempo 19. do documento ficar pronto, porque demora de acho que 6 meses a Mas um ano. chegou da Caramba. entrada algum documento ou nada? Cara, não, mas eu consegui também um contato Para você se que antecipar, né? eu possa receber antes. Boa. Então, assim, mas como eu falei, muita coisa mudou na Uhum. minha cabeça. Eu ainda tenho desejo de jogar bola, Aí ainda de faz ser parte jogador de da futebol, sua vida. Você quer faz isso. parte da minha vida, quero, mas, cara, vou fazer 20 anos, dia Sim. primeiro, entendeu? E assim, eu hoje tenho na minha cabeça outros planos, outra visão. Assim, se eu não conseguir nada com essa oportunidade de Portugal Como até, tipo, jogador. janeiro, como jogador, Até a eu janela, né? pretendo parar, Você não entende? quer mais. Eu pretendo parar e seguir outro caminho, entendeu? Qual seria? E, cara, eu penso em abrir algo para mim, Ah, legal. entende? Eu tenho esse suporte da minha família para Sim. que eu consiga, né, realizar, ou então continuar na área do futebol, Uhum, em mas outro, de outra forma. sim, mas tipo, preparador físico, treinador, como eu já curso educação física, né? Sim. Não parou a faculdade. Não. Na verdade, eu tranquei ano passado para viajar, Uhum. tranquei, tive que Você trancar. estava em qual período? Segundo, tinha ido pro segundo. E aí Aí eu voltou. voltei, quando eu São voltei, quantos? 8? cara, acho que 6. são seis. 6, né? E aí eu voltei e retranquei, aí eu tô cursando novamente, entendeu? Segundo e terceiro período. Agora, você não pode viajar para Portugal, tentar jogar até o documento sair? Cara, não, Ou não funciona desse só jeito? se eu tiver carta do clube, né? Diretamente de lá. O clube vai mandar uma carta E não, escrita, o que não é o caso, você vai tentar que a não é sorte, né? algo Ou não? fácil Ou de não? se Teria que ser conseguir. uma coisa muito certa e Eu o cara já, até. tipo, eu quero ele. Ou você teria alguma coisa mais encaminhada? Não, então, eu hoje faço parte lá do Porto Velho, como eu falei. Uhum. Também foi uma indicação do Marquinhos, que me indicou para lá. Um empresário comprou lá, na verdade era Mendanha e virou Porto Uhum. Velho. É parceria, né? Uhum. E aí o Porto Velho é de Rondônia. E aí, assim, a estrutura também lá é legal. Eu Pô, legal. não recebo nada, porém lá tem 3 campos, tem a caixa de E você areia, fica indo pra lá. todo dia. De terça a sexta eu vou para lá, para Campo Grande, para treinar. Porra. E aí a gente disputa os campeonatos internos também, extras, para manter a forma e eu tenho a possibilidade de ir para a Copinha, que é em Uhum. janeiro, que o Porto Velho lá de Rondônia se classificou. Então, quem se destaca aqui, se for Aí da vai carência pra de como se fosse a posição, sede. eles precisam, sim. E aí a gente vai para lá representando Porto Velho. Então, É uma oportunidade, é outra uma oportunidade, oportunidade Sim. né? legal, né? Eu tenho essa vontade de poder jogar a Copinha um dia. E como pode ser a minha última oportunidade, eu quero poder aproveitar. Então, assim, fora as oportunidades que a influência que o dono do time, né, tem no mercado. Tem jogadores na Alemanha, tem jogadores também em Portugal, tem jogadores fora do Brasil, no Brasil, espalhado. O cara tá nesse meio E e não Então, pode fazer essa ele ponte para você retornar à Europa? pode. Ou não? Não tem, você não tem esse contato direto? Não, a gente tem. Meu vídeo, né? Meu DVD já foi enviado também para a Alemanha. Só que é todo um processo, né, cara? Não é Não é da assim. noite pro dia, né? Não é, tipo assim, a posição que eles Todo estiverem mundo. precisando lá na é o que hora. eles vão chamar. Por exemplo, no mês passado eles pediram um zagueiro, entendeu? É muito do nada, assim, É porra, do vou nada. pedir um Quero zagueiro. isso e é a posição que tá Aí ele ali. vai indicar, E vai dentro mandar, dessa posição tem vários. tem diversos, entendeu? Mas assim, como eu já tive essa experiência lá fora, eu já tenho Já sabe como é que essa funciona, né? E tem maturidade, eu acabei tendo um pouco de prioridade nessa o questão. diferencial, né?
Sim. E aí ele também já conversou comigo, deixou aberta a possibilidade de me ajudar. Isso é um dos motivos de eu não ter parado, Sim. pelo profissionalismo dele. Ele não me prometeu nada, entende? Mas Ele você sabe que só você pode contar com ele, né? foi verdadeiro comigo o tempo todo. E eu Isso tô é lá. bom Ele só demais, falou, né, cara, cara? eu preciso que você se dedique nos treinos, entende? Principalmente questão física, que é minha Sua fraqueza. deficiência que você enxerga. Porque quando surgir a oportunidade, eu preciso que Tem que você estar esteja preparado. preparado. Entendeu? É Então, porque é o nome dele, né? sim. E aí, um dos motivos que eu tô lá é por isso. Pelo profissionalismo, pela Legal. E aí seriedade do você pode ter projeto. uma janela para ir para alguma Sim, a minha situação ideia legal. mesmo é voltar para fora. Pra Independente Portugal, seja, né? A ideia Independente do principal é lugar, você Portugal. jogar fora pode ser é. quinta divisão, o que for, Portugal. Você tá Ou fixo lá Europa. fora. Eu É, tô uma, lá, é um cara. outro nível. mas quando eu voltei, muita coisa mudou. E entra essa parte de evento de noite. Sim. Né? Eu passei a me envolver um pouco, mas sempre gostei muito de sair. Sim. Sempre. Isso foi desde sempre. Eu bebo tem pouco tempo, nunca fui de beber. Uhum. Hoje em dia que Tá eu novo ainda, bebo né? mais. 19 anos. Eu passei, cara, bebi com 17, eu acho. Antigamente eu saía, ia para as festas, Nem tal, mas sabia não o que bebia. era isso. Só bebia energética, nem Red Bull. ligava. Não esquentava Não a era cabeça. tua. Não, mas já hoje eu sou um pouco mais envolvido com isso. Porque quando eu voltei, tipo assim, eu costumo conhecer bastante gente. Onde eu vou, eu faço amizade. Sim. Foi o caso do Flavinho. Dei de cara com ele, a gente já fez uma amizade. Já bateu, E, pô, já. O cara que eu dou onde tu moral, vai, ele o me cara. dá O cara moral. te dá ajuda, Sim. né? Entendeu? Então, assim, Porra, quando eu valeu, voltei, Vai ver o vídeo, um abraço. vai ver o vídeo aí, ó. E por ser algo que eu gosto. Sim. Entendeu? Pode ver no meu Instagram, eu tenho um monte de fotos na noite. Mas assim, foi o que eu falei, saber o meu limite. Entendeu? Se eu Saber ainda administrar quero. isso aí, né? Sim, demais. Você ainda quer, você tem que saber dosar. Sim, com certeza. Quando Se tem eu... treino, você, Mas você não até sai, é né? passível de entendimento, assim, porque grande parte da vida, né, da sua infância barra adolescência é futebol, teve a questão do Sim. namoro e tudo mais, então quando Sim. você volta é mais no momento de você querer aproveitar, né, querer curtir. Cara, e assim, eu Tem que saber, igual ele falou, Sim. tem que saber você no dia seguinte, tem treino, pô, não vou. Sim. Entendeu? Não vou beber, não vou sair. E também tem que saber que não pode deixar de viver a vida, de né? viver. Não. E Pô, tô de assim, folga no dia seguinte, pô, vou ali e por que volto. Vou e volto. E assim, meu namoro, como eu falei, foi muito complicado e eu me afastei praticamente de tudo, De né? tudo, Vida social, amigos. amigos e tal. E assim, eu viajei praticamente brigado com um monte de gente. Não brigado, mas afastado. Eu não tinha mais amigo, não tinha É mais porque nada. você não era mais você, tipo, Não era, você não não tinha era. mais aquela E aí, frequência. eu de lá, fui me resolvendo cada um no telefone, explicando o que eu tinha Legal, passado. legal, atitude legal. Os de verdade entenderam, Sim. entendeu? E me apoiaram. E quando eu voltei, era o que eu precisava, cara. Curtir, aproveitar, Apoio, né? recuperar minha essência, meu jeito, quem eu Claro. realmente sou, Ah, entendeu? isso é, porra, E eu botei na minha importantíssimo. cabeça que eu precisava disso. Sim. E o que me acolheu foi a rua, entre Sim, aspas. foi isso. Foram meus Foi amigos. você estar cercado entendeu? de pessoas que realmente querem seu Foi, bem. eu não vou falar curtição, mas assim, eu estar com meus amigos, eu sair, Foi, eu ir num foi bar. esses Sente momentos de bem. lazer, cara. Isso Momentos de me lazer que ajudou você muito, se sente vivo. muito. Foi uma terapia pra mim. Entendeu? Então me ajudou e eu acabei passando a me envolver com o evento. Entendeu? Passei a me envolver com o Sim. evento. Como eu falei, cheguei a ganhar dinheiro com isso também, por um tempo. E me afastei do futebol, quando eu voltei. Uhum. Só treinando separado até que surgiu a possibilidade do Porto Velho, que é onde eu tô até hoje. Quanto tempo você Entendeu? lá? Quanto tempo que eu tô lá? Deve ter uns 5 meses. Tá 5 meses no Porto Velho. 5 ou 5 meses lá, a gente tem disputado nos campeonatos, como eu falei, tô lá até hoje. Aí vai esperar até janeiro, né? E eu não me privo, cara. Tipo assim, foi o que eu falei. A gente vai amadurecendo e tal, a vida é uma só. E assim, se for pra acontecer, vai. Eu tenho Sim. meu limite, entende? Por exemplo, os treinos lá costumam ser terça até sexta. Segunda não tem. Quanto tempo? De treino? Integral? São, tipo, começa 10, acaba 11h40, meio-dia. Ah, tranquilo. Só de Entendeu? manhã, boa, né? são 2 horas de manhã. Aí a gente chega lá 9 da manhã, se apresenta e toma café lá, se quiser tomar café, é opcional. Eles dão essa estrutura pra gente e retorno. 10 horas, meio-dia eu volto. Você vai como? Vou com um amigo também que treina lá, o pai legal. dele leva a gente, busca. Show. Fica lá, na Fica verdade, lá, né? traz de volta. Uhum. E é isso, cara. Foi o que eu falei, eu tenho meu limite, né? Sei até onde eu posso e eu não posso as coisas. Como eu falei, eu treino de terça a sexta. Aí, por exemplo, eu saio sábado. Você não vai treinar Só vou domingo. treinar terça. Então Uhum. dá tempo de se tranquilo. recuperar. Às vezes, quando não tem jogo, né? Porque Às vezes jogo é final de semana, né? às vezes o jogo cai sábado. Lá, por incrível que pareça, a maioria é dia de semana, é quarta ou é quinta.
entendeu? Seis. Esse calendário de maluco. Sábado, até que eu tive poucos jogos no final de semana. Acho que cheguei a ter só domingo. Então, assim, vou sair sábado, só treino na terça. Sim. Eu não vou falar, eu sou santinho, não vou fazer nada. Não, cara, eu bebo. Sim, você sabe? vai curtir sua vida Entendeu? na Vou curtir idade e que você aproveitar. tá. Sim, mas aí chega domingo, Você já dou uma tá, segurada. é importante você saber Segunda, separar isso. principalmente. Tem sua vida social, mas você tem a sua vida profissional e você tem que se dedicar, porque senão... Sim. E Senão hoje, você não chega. Hoje, Não aguenta, o corpo não aguenta. se você pudesse escolher um país, hoje você tem Portugal, várias diversas oportunidades. Suécia. Um país para você ir. É porque eu só fui em um, né? Na Suécia. Mas você Mas falou hoje que você mandou tem DVD todas as pra oportunidades. Alemanha, né? Pra Alemanha, Independente para Portugal. futebol, Independente de divisão, tem todas as oportunidades. Qual país você iria? cara, eu gostaria muito de ir pra Espanha. Para Espanha? Ou Portugal também, por conta da minha família lá. família A lá, língua sabe que até vai mais ter fácil, A né? língua é mais Sabe que vai ter fácil. uma estrutura ali logo do lado. Sim, Tem eu vou a quem ter um recorrer. suporte, sim. Isso é muito importante. Entendeu? De desejo mesmo, pessoal, de sonho de criança é a Espanha, Mas mas Espanha. em questão de suporte, né, é Portugal. Que é mais... o Gostaria. Portugal pode fazer uma ponte pra Espanha também, né? Sim, é perto. E você falou que tá com um documento encaminhado para talvez jogar em Portugal já a partir de janeiro, não era isso? Sim. Então, você consequentemente, às vezes você quer ir para Portugal, tá com documento de Portugal, mas pô, pintou a Espanha, tudo pode acontece. acontecer. Tudo pode E como acontecer. você visualiza hoje a figura do empresário para um jogador? O quanto isso pode ser um diferencial? Cara, eu acho que hoje o futebol se baseia em empresário. Você acha que é Entendi. 80% hoje? Até mais. Acho que não depende só da qualidade do jogador, foi o que eu falei. Posso jogar mais que você, mas se eu chegar num clube e eu não tiver empresário, eu não Sim. tiver uma mãozinha para me empurrar ali, eu não fico, Eu acho você que é fica. por isso que a gente vê essas Entendeu? aberrações hoje em dia no profissional. É e complicado. E por que você não tem empresário? Porque você não quer? Ou como é que foi esse trâmite aí? Cara, Porque você porque assim, teve uma vez, na verdade, não foi empresário, o rapaz te levou lá para fora, mas você contou que tudo era e para não... ser empresário e não fez o papel de empresário. E você contou que a vida inteira que praticamente foi tudo você. Você e as indicações. cara, na verdade eu não, como eu falei, eu nunca tive, eu não tive muita base. Entendi. E os empresários acabam surgindo através das bases e com mais facilidade nesses clubes grandes, né? Que é quando surge alguém te vendo, alguém te olhando, observando e quer te agenciar. É o que mais acontece. Sim. Então, Isso pra desde mim, pequeno. que é de fora, entendeu? Tipo assim, meio que me virei esse tempo todo que eu jogo futebol, é mais complicado, entendeu? É diferente de um garoto que ele pega lá de pequeno e vai agenciando a vida toda. Então, é mais ou menos isso. Engraçado, algum Um fato momento que engraçado. talvez Você lá viralize fora. aí. Uma Chegou a língua. sair lá? Foi pro... Saía muito e... Lá na Suécia? Então, muito As não, suecas mas são loiras são- mesmo, da gata? loura, olho azul, só tem gata, mano. Eu me virava lá com o tradutor, chegava na mina, botava no tradutor, ia falando com ela, mostrava. Era assim, tem que se virar, mano. Só que por incrível que pareça, eu lá colei numa portuguesa, mano. Sério? Colei numa portuguesa, e a filha de brasileira também. Então era mais fácil me comunicar, entendeu? Sim. Eu ficava Te batendo ajudava cabeça. ela? Ajudava. Ela jogava também, jogava futebol. Pô, legal. E ela jogava dos times que, como se fosse o Flamengo aqui, Vasco de lá, era o Hammarby, primeira divisão de lá, potência, né, de lá da Suécia. Uhum. Era feminino, né, no caso. Sim. E aí, pô, joga futebol, eu conseguia Tem conversar contato com ela ainda? Tem Instagram, WhatsApp, tem ainda também. Mas foi algo do momento lá. Sim, tava lá. Eu entendo a realidade dela e a minha. Eu Claro, moro aqui, ela lá, então Não Você tem conseguiu, teve maturidade, porque precisa ter maturidade, você né? teve Senão, se mais. você se envolver. E assim, foi no momento que eu mais precisava de carinho, sabe? Eu tive da parte dela. Entendeu? Então, foi uma pessoa importante também pra mim. Esse processo aí da. E um da momento minha vida. polêmico da carreira. Cara, polêmico. Polêmico é a balada, eu acho. Chegar em jogo virado, já aconteceu. Já aconteceu Já lá? aconteceu. Não, lá não. Ah, não. Só aqui no Brasil mesmo, chegar em E treino. é isso mesmo que o pessoal fala, por exemplo, a primeira vez que a gente pega, talvez alguém chegue num jogo virado. Dá essa diferença mesmo? Muito, cara. Não é nem questão de chegar virado. Isso nunca aconteceu de eu sair da balada Sim, direto pro direto, jogo. mas Não, chegar mas tipo assim, beber Não um dia antes. descansou, né? Encher a Não cara de um descansou, dia você antes. tinha que nada de descansar. descanso. Não, o descanso é muito importante. Então, assim, o seu rendimento é outro. O corpo Muda não aguenta, completamente. entendeu? Você não rende, mesmo que você queira, dê seu máximo, vai. não vai, não adianta. Nunca, foi o que eu falei, nunca saí de uma balada e fui direto pro jogo. mas- Não, mas de beber o dia antes, Bebeu- tal, de um treino, de um jogo, já aconteceu. Mas não tem como. Acontece com a gente aqui que trabalha, por exemplo, hoje meu trabalho
me proporcionam trabalhar numa mesa sentado frente a um computador. Mas se eu, pô, beber num dia anterior, for dormir pouco, eu já fico, pô, exausto. Tu imagina um cara que vai exercer um trabalho atividade físico. totalmente física. Pô, não Depende aguenta. da sua O corpo coordenação, não aguenta. física, motora, de tudo. O corpo não aguenta, não. Pinho Baladeiro. Quando lá na Suécia, como é que, não sei se você talvez ficou curioso para saber isso ou não sei. Mas como é que é a figura do Ibra lá pro pessoal? Cara, Você se interessou por isso, em saber por disso? uma parte ele é odiado demais. Sério? Tá? Que isso, cara? Por conta de... Porque, tipo assim, ele foi revelado num clube E ele comprou virou... outro clube, na verdade, foi isso, Eu né? não sei se ele comprou, não lembro a história direito, mas ou Acho se que jogou, ou se teve a oportunidade de voltar pra isso que ele foi revelado, preferiu ir pro rival. É uma parada assim. Acho que ele não foi, porque ele tá no Milan, mas eu acho que acho que tem alguma coisa a ver com compra. Ele comprou, agora não lembro a história. Ele foi revelado, tem uma identidade com o clube X, tipo o Vasco, foi revelado no Vasco, aí teve uma Comprou o oportunidade de Flamengo. comprar o Flamengo. Foi mais ou Foi menos isso. isso. Alguma coisa de time Maluco, rival. cara. Tem uma estátua E dele coisa lá. de picharam a estátua, acho, Quebraram quebraram. a O cara perdeu. Ele não é muito amado pelos caras de lá, não. Tipo assim, ele é a referência, né, do país. Futebol, ele é o maior, né? destaque, na não verdade. não Tem teve. outro, mas Não teve. pelo povo O de lá... cara é a máquina. Até hoje, ele já tá hoje, talvez os 36 ou 37, Cara, pô, levou o Milan a ser campeão italiano. E carregou o time nas costas. Mano. Mas ele não é muito Querido no país, não. Eu acho que ele ficou afastado da seleção algum período aí. Disso. Voltou pra tentar jogar a Suécia, jogar a Copa, mas Umas acabou duas, que três não se Copas sem classificou. Conseguiu. E é isso. Outra coisa que eu ia perguntar, a gente perguntou, mas não entrou muito a fundo, era se eles gostam mesmo do brasileiro, do futebol brasileiro, como que eles veem a gente aqui? Tipo, referência que eles falavam, porra. Sei que é o Neymar, né? Tem que ter o Neymar, mas sei lá, você chegou a jogar na base assim com alguns suecos ou talvez até outros europeus. Neymar é foda, né, cara? Chega a falar, pô, ali é um brasileiro, futebol brasileiro, alguém chegou a falar alguma coisa? Driblar e tudo mais. Falava muito de samba também. Eles veem a gente como samba, carnaval, paradas então assim. essa parada existe. Mas mesmo, a gente né? é bem visto demais lá. Mas Futebol sobre futebol também? Sim, também. Sobre futebol. Pô, que legal. Isso é bom, é legal de saber. Eu tava curioso pra saber isso. Sobre o Porque o Ibra e brasileiro tem um sobre futebol isso. diferente, né? É, do mundo inteiro, né? É diferenciado. E quando tu chega lá pra fazer um teste, pô, tu chega, é diferente tu chegar, tu tá na Suécia, pô, às vezes chega um português, um alemão, um dinamarquês, aí tu chegou um brasileiro, mano. Caralho. Sim. A galera gosta, assim, se É. anima demais. É bem diferente, o tratamento é sensacional. Talvez seja por isso também um dos fatores que, pô, o técnico, você mesmo machucado, terão um dia, pô, não, quero olhar ele de novo. Sim, ele sabe do dom do brasileiro. Vamos olhar ele, porque talvez eu possa recuperar ele aqui, aproveitar, pra ele, vou botar ele pra jogar. Sim, é isso aí. Fala, galera, então é isso, estivemos aqui hoje com o Pinho, história, porra, super bacana, contou pra gente, teve a experiência no exterior, na Suécia, então totalmente diferente, né, do que a gente tá acostumado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações ali no sininho, né, que a gente conhece, para nunca ficar de fora de todo e qualquer conteúdo que a gente está postando. Deixe o seu joinha e continue acompanhando a gente, porque cada vez mais a gente vai trazer esse conteúdo para vocês, mais descontraído, de conversa. E é isso, vem com a gente. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, até a próxima.